irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 31 de julho, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. E vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, nós temos no Evangelho de hoje uma prática que Jesus realizou muitas das vezes com os seus discípulos, que após um discurso, principalmente após ensinar a multidão, o povo, através de parábolas, no particular, os discípulos talvez que ainda não compreendiam muito bem, pediam que Jesus novamente explicasse de uma forma mais profunda e assim esclarecesse o conteúdo, o sentido, o que Jesus queria passar através da parábola. E de fato, queridos, essa postura que nós temos hoje, que os discípulos perguntam de uma forma mais íntima para ele explicar a parábola do joio e do trigo, é algo que também nós devemos entender, mas principalmente eu queria aqui sinalizar essa postura dos discípulos, de buscar o Mestre para que possa compreender mais os desígnios, os ensinamentos, a realidade que Deus quer ensinar. Sim, amados irmãos, queridas irmãs, o discípulo, que somos eu e você, o homem de fé, a mulher de fé, é um discípulo de Cristo. Na verdade, ser um homem de fé é um modo diferente de dizer que você escolheu na sua vida seguir a Jesus, ser discípulo dele, ser formado por ele. Para isso, é necessário que eu e você tenhamos essa postura de buscar a Jesus para compreender melhor as coisas espirituais. Aqui nós poderíamos falar da vida de oração, que é esse momento particular onde nos abrimos para ouvir mais a voz de Deus. Mas não somente isso, também nos dedicar a conhecer mais as coisas de Deus, a doutrina da Igreja, conhecer os mistérios de Deus, conhecer a história, muitas das vezes, do cristianismo no mundo, para nós entendermos e muitas das vezes termos respostas melhor, como São Pedro diz na sua carta, termos razões da nossa fé para que possamos ter critérios e termos, de fato, respostas a respeito das realidades à nossa volta a partir do conhecimento de Deus. Querido irmão, amada irmã, os discípulos hoje nos ensinam como, de fato, eu e você devemos ter esse interesse, essa dedicação, termos a busca para também querermos conhecer mais as realidades do céu, as realidades que têm relação fundamental com a nossa salvação. E Jesus também
explica aqui essa parábola do joio e do trigo e ele explica as imagens. E aqui é muito interessante que Jesus diz que o campo, aonde foi semeado o trigo e aonde o diabo semeou o joio, é o mundo. De fato, o mundo é propriedade de Deus. Deus é criador de todas as coisas. Essa parábola, ela tem um grande objetivo de explicar o porquê do mal do mundo. Porque há uma realidade de mal, mas não somente isso. Essa parábola também tem o objetivo de explicar como o cristão lida com o mal. Claro que nós cremos na justiça, nós somos chamados a esse testemunho de justiça, mas acima de tudo, o cristão é chamado a pagar o mal com o bem. E principalmente nessa parábola nós vemos a postura que Deus suscita em nós, que é a paciência. Quem vai tirar o joio no final dos tempos é o próprio Deus. A mim e você nos dediquemos a fazer o bem. Nos dediquemos a viver a justiça nos nossos atos. Porque às vezes nós assumimos uma postura de justiceiros e nós queremos ceifar. Nós queremos a todo custo, no nosso tempo, na nossa hora, tirar o joio. A mim e a você, o que está nas nossas mãos é viver o bem. E diante das realidades difíceis, a caridade, a esperança e, acima de tudo, a paciência, sabendo que no final dos tempos é Deus que vai triunfar. Que a nossa esperança possa ser alimentada nesse dia e que Deus nos abençoe, nos livrando de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.